Olá a todos, muito boa noite, todos bem-vindos a mais uma conferência do curso de conhecimento de si mesmo. Este é um curso gratuito que tem o objetivo de nos ensinar o caminho iniciático. Quer dizer, nos ensinar os passos para que cada um alcance o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser, o despertar da consciência. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 temas em uma segunda fase. É um curso completamente gratuito que passamos às terças e quintas-feiras. Eventualmente nós passamos em outros dias por estas páginas. Também passamos por chamada de WhatsApp ou via Google Meet nas quartas-feiras e aos domingos. Basta que nos contatem que passaremos as coordenadas. Também temos alguns documentos, PDFs, que podemos enviar completamente gratuito. Então, hoje nós vamos passar o tema número 18 do temário de 50 conferências, que tem o título de A Tagarelice Interior e a Canção Psicológica. Então, este curso nós tratamos dos 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares são a arte, a ciência, a psicologia e a mística. Então, esta conferência pertence ao pilar da psicologia, que nos ensina as técnicas para nós conhecer a nós mesmos, conhecer o que acontece no nosso interior, por que acontece, por que pensamos determinadas coisas, por que sentimos determinadas coisas, por que desejamos, e assim podermos fazer uma mudança interior, uma mudança real. E essa mudança se reflete no mundo exterior, se reflete na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa convivência. Então, a tagarelice interior é algo que todos temos, todos temos essa tagarelice e essa conversa silenciosa que cada um de nós tem. Se nós nos auto-observar um pouco, vamos perceber que nós estamos sempre conversando internamente, silenciosamente. E nós, nestes estudos, vamos aprender a praticar o silêncio interior. O silêncio interior não se refere a colocar a mente em branco. O silêncio interior se refere a nos silenciar aquilo que já está na nossa mente. Por exemplo, algum assunto, um assunto nosso, um problema nosso, algo que nos contaram, algo que nos disseram, algo que alguém fez ou deixou de fazer. Porque geralmente nós estamos interiormente criticando alguém, estamos
reprovando algumas coisas, estamos reclamando silenciosamente. E isso nos desgasta muito as nossas energias. E nós precisamos equilibrar a nossa máquina humana para que cada um dos centros trabalhem com a respectiva energia. E então essa tagarelice interior, essa conversa silenciosa, desgasta as nossas energias, consome as nossas energias e então desequilibra a máquina humana e assim não se prospera no trabalho sobre si. Então, o que acontece, o que leva a essa conversa interior é um defeito que nós temos, todos temos um defeito que está aí na nossa psique, em algum lugar, tem origem nesses 7 pecados capitais. A raiz desse defeito da autossimpatia está nos defeitos capitais, nos pecados capitais. Então, nós simpatizamos conosco mesmo, nós somos narcisistas, nos queremos muito. E assim, estamos sempre nos valorizando mais do que os demais. Então, nós pensamos sobre nós o melhor e sobre os demais nós pensamos o pior. Então, a tagarelice interior tem origem no nosso interior devido a esse defeito da autossimpatia, que nós temos simpatia muito grande por nós mesmos. Então, nós acabamos criticando outras pessoas silenciosamente, embora na presença dessa pessoa nós tratamos bem, somos simpáticos, somos alegres, amáveis, corteses, tratamos bem essa pessoa e silenciosamente nós temos as nossas reservas, temos as nossas diferenças e criticamos a pessoa, ao amigo, ao colega, ao cônjuge, enfim. Se critica uma pessoa internamente, silenciosamente, porém, externamente nós tratamos até razoavelmente bem. Porém, o que importa, o que é verdade, o real, é que o que tem valor realmente é o que internamente nós sentimos por essa pessoa, é o que nós pensamos dela e não o que nós aparentamos ser, o que nós aparentamos pensar, o que nós dizemos que pensamos. Então, o que tem valor mesmo, o que é o real, é como nós nos tratamos internamente uns aos outros e não o que externamente aparentamos. Então, nestas condições, nós estamos sendo falsos
com a pessoa. Então, o objetivo destes estudos é que cada um faça um trabalho sobre si. E para fazer esse trabalho é preciso nos auto-observar para ver o que acontece no nosso interior. E essa tagarelice interior, nós precisamos saber de onde vem. Qual é a origem dessa tagarelice? De qual defeito ela vem? O defeito que gera essa tagarelice. Para então trabalhar esse defeito e eliminando esse defeito e assim nos liberando dessa conversa, dessa prática, porque isso nos consome muita energia. Então, quando nós alimentamos essa tagarelice interior, nós nos colocamos em uma caixa. Nós nos moldamos a nós mesmos de uma forma simpática. Nós temos simpatia por nós e nos encerramos nessa caixa e assim não mudamos, não conseguimos fazer mudanças. Se nós não nos liberar dessas condições, dessa tagarelice, dessa autossimpatia, nós não vamos progredir nesse trabalho. E esse trabalho é algo que nós precisamos fazer na prática. Não é aparentar que se faz, e sim devemos fazer, praticar. E então é preciso colocar a atenção, a auto-observação, colocar a atenção nos nossos pensamentos. Ver que pensamento está no nosso intelecto em determinado momento. Então, o que nós pensamos é aquilo que nós vamos expressar e vamos exteriorizar. Então, nós exteriorizamos muitas coisas, muitas formas de ser, formas críticas. Nós, por exemplo, nós fazemos uma crítica de forma, em forma de brincadeira com uma pessoa. Fizemos uma crítica, uma forma de brincadeira, porque não temos nós queremos nos esconder. Isso realmente esconde, é o defeito que nos faz agir assim, para nos esconder, para esconder-se o defeito, se esconder dentro de nós e aparentar que é uma pessoa boa. Então, o que nós aparentamos não é o que nós realmente somos. Nós somos o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos. Isso é o que nós somos. Então, toda essa conversa que nós exteriorizamos é só um pouco daquilo que nós interiormente conversamos. Então, tudo que nós exteriorizamos
tem origem nessa conversa, nesse diálogo interno. E não é tudo o que nós exteriorizamos, não é tudo o que nós internamente conversamos. É só uma parte, porque essa conversa interior é intensa, é frequente, é contínua. Então, nós precisamos praticar o silêncio interior. Porém, nós precisamos calar realmente interiormente, frear essa conversa interior. Porque pode ser que nós externamente falamos pouco, externamente somos uma pessoa calada, porém internamente nós conversamos demais, conversamos muito. Não necessariamente uma pessoa que é calada externamente, ela não tenha essa conversa interior, essa crítica secreta. Geralmente todos temos essa conversa interior, e isso tem origem em defeitos, em algum defeito psicológico que é preciso observar para perceber de onde vem e assim poder eliminar esse defeito. Então, a autoobservação é o início para que nós possamos eliminar o defeito. Então, defeito observado, identificado, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina, à nossa Mãe Interna, que elimine esse defeito, que desintegre esse defeito. E ao desintegrar esse defeito, ou qualquer defeito, é liberada uma partícula da nossa essência que tal defeito leva presa. E essa partícula de essência liberada vai fazer parte, vai somar-se aos 3% de essência que nós todos temos livres. São 3 átomos de essência que nós temos livres. É um átomo do Pai, um do Filho e outro do Espírito Santo. Então, com esses 3%, nós vamos iniciar esse trabalho, essa luta contra nós mesmos, contra aquilo que funciona no nosso interior, contra os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, enfim. Vamos observar essa tagarelice interior, essa conversa, e vamos aos poucos silenciar, ir silenciando internamente. Então, para silenciar, verdadeiramente é necessário eliminar o defeito que causa, que gera essa tagarelice, que gera essa conversa. Então, ao eliminar o defeito, a essência é liberada e nós vamos silenciando internamente aos poucos. Vamos deixando de ser escravos desses defeitos psicológicos que nos levam a pensar e criticar as pessoas, os demais, sem ver o ponto de vista alheio. Então é necessário que nós nos coloquemos no ponto de vista dos demais e nos imaginar no lugar da outra pessoa.
ao invés de criticar uma pessoa, nós nos colocar no lugar dela. O que faríamos se estivéssemos na situação em que essa pessoa nesse momento está? E assim nós vamos poder ver que a pessoa está agindo dessa ou daquela forma. Ela tem as suas debilidades, porém nós, nos colocando no lugar dela, nós vamos nos conhecer e vamos ver que nós talvez fizéssemos igual ou pior que ela. E isso é algo que nós todos precisamos modificar, transformar, modificar o nosso interior. Então, esse silêncio vai ocorrer interiormente. Vamos silenciando interiormente e vamos tirando um peso da nossa mente. Vamos tirando essas preocupações, essa autossimpatia. Vamos eliminando a autossimpatia e assim vamos nos liberando dessa escravidão que nos põe os defeitos psicológicos. E então a tagarelice interior, ela ocorre em todos nós. Todos temos essa tagarelice interior. Já a canção psicológica é algo, aquela reclamação constante, repetitiva, que nós todos geralmente temos com os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós fizemos de bom, enfim. Então, algo que nós exteriorizamos e queremos que as pessoas, queremos que os demais nos compreendam. E não é fácil compreender outra pessoa. Primeiro nós temos que compreender a nós. Cada um precisa compreender a si, para então poder compreender os demais. Que quem conhece a si mesmo, conhece os demais. Então, essa canção psicológica, essa reclamação acontece porque nós temos um defeito que se chama pena de si mesmo. Nós temos pena de nós mesmos. Autoconsideração. Nós temos autoconsideração e sentimos pena de nós mesmos. Então contamos as nossas dificuldades. Contamos que fizemos isso, fizemos aquilo, e nada deu certo, que não funciona, parece que todos conspiram contra nós. Enfim, essa lamentação, que se lamenta a nossa situação, se lamenta e quer que os outros compreendam, quer que nos compreendam. Então, essa autoconsideração, ela tem, assim, quando nós nos preocupamos com o que vão pensar de nós por fazer
isto ou aquilo. Então, quando nós nos preocupamos com isso demais, é porque nós temos essa autoconsideração desenvolvida. Nós queremos aparentar o que não somos. Nos esforçamos para aparentar o que não somos. E então é porque nós temos pena de nós mesmos, temos preocupação pelo que os outros pensarão de nós. E isso tem origem nesse defeito da autoconsideração. Então, isso consome muita energia. Consome energia e alimentam os defeitos psicológicos. Porque nós ficamos encerrados nessas preocupações e isso nos cega. Nós não conseguimos ver a nossa psique, como funciona, o que está acontecendo. Nós estamos aprisionados nessas preocupações e não percebemos os defeitos psicológicos, não percebemos os nossos erros. Então isso desgasta muita energia, esvai as nossas energias e, além do mais, robustece os defeitos psicológicos, robustece mais e mais esse defeito da autoconsideração. Então, isso acontece muito quando uma pessoa se desentende com o seu companheiro ou companheira. Então, ela sempre tem alguém, sempre tem aquele amigo, aquela amiga mais chegada com quem ela vai confidenciar. E tudo o que acontece, tudo o que ela julga que foi injustiça que fizeram com ela, vai então confidenciar com essa pessoa. Que então chega, a pessoa se cansa, a outra pessoa se cansa e muitas vezes evita essa pessoa. Então, quando essa pessoa vem vindo, a pessoa diz: ih, lá vem fulano com a sua choradeira. Então, essa canção psicológica é aquela choradeira, aquele choro que a pessoa chora, que nós podemos chorar para uma pessoa que nós queremos que nos compreenda. E então isso desgasta a nossa energia e desgasta a outra pessoa. As pessoas se cansam e acabam se afastando. Então essa pessoa já é evitada aqui, é evitada ali. Então isso tem origem nesse defeito da autoconsideração, que se julga bom, que se julga justo, que se julga amigo, serviçal, que fez isso e aquilo por tal pessoa e essa pessoa não reconhece, e quando preciso agora não pode me ajudar e tal. Essa choradeira, essa lamentação. Então, para se livrar disso, para melhorar e a pessoa mudar interiormente, viver em um nível melhor interiormente, é preciso perdoar. Perdoar aquilo que nos fazem, aquilo que nós
julgamos que nos fizeram mal, que nos fizeram de errado, perdoar a pessoa. Não é fácil perdoar, não vamos dizer que é fácil. Todos temos dificuldades em perdoar. Nós aparentemente desculpamos, mas no nosso interior fica o ressentimento. Então, o correto é cancelar a dívida. Aquilo que nós julgamos que uma pessoa nos deve, um tratamento que nós julgamos injusto, cancelar essa dívida. Então, perdoar e cancelar a dívida, para que nós também seja perdoado. Então, o Mestre Jesus ensinou que é perdoando que se é perdoado. É só perdoando que se é perdoado. Então, nós devemos nos colocar de acordo. Também ele ensinou que nós devemos nos pôr de acordo com os nossos inimigos, enquanto há tempo, porque depois talvez seja tarde, quando talvez essa pessoa desapareça, já não se pode, já não é mais difícil então resolver essa situação. E a situação deve ser resolvida no nosso interior, intimamente, resolver no nosso interior essa diferença. E isso se resolve perdoando. Ao perdoar, nós sentimos um alívio, uma descarga de peso, porque quando nós estamos com essa reclamação, carregando sempre essa canção psicológica, essa repetição, nós temos esse peso, temos essa carga que carregamos para onde vamos. Então, devemos nos esforçar para perdoar a alguém que nós acredite que tenha feito algo para nós. Então, perdoar e seremos perdoados. Então, a conferência, este tema é um tema muito interessante, porém, como todos os temas psicológicos, nós devemos praticar para identificar esses funcionalismos da nossa psique em nós. Perceber como funciona a nossa psique e assim poder fazer mudança. Então, nós sempre gostamos de deixar aqui bem público o nosso contato WhatsApp, que é 55 62 991 92 93 55. Esse é o nosso contato WhatsApp e Telegram. E somos gratos a todos e boa noite.